gitmemiştiniz Eritre'ye değil mi? Evet. Fotoğraf nasıl çekildi o zaman? Olá pessoal, sejam bem-vindos. Se você quiser assistir a mais vídeos e ser o primeiro a saber sobre novos eventos, não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar o sininho de notificação para ser informado instantaneamente sobre cada vídeo. Quando Saadete disse que queria netos, a Fifi também aceitou. Este foi um evento muito surpreendente. A felicidade exige um copo d'água. Hira diz que vou trazer e quer ir imediatamente para a cozinha, mas a Fifi a impede e diz que vão trazer você. Saadete diz que quero beber da mão de Hira. Hira vai até a cozinha e diz ao pessoal da cozinha para ter calma, e depois diz em qual prato preparar os pratos. Naquela época, Sevikete estava lá. Sevikete fica com raiva dessa situação. Hira pega a água do armário. Gilnur diz a Hira que você tem muita sorte, sua tia é uma socialite. Hira, por outro lado, diz a ela que sempre morei sozinha até agora, tenho uma tia para segurar a mão dela, e ela pega a água e entra. Depois, todos se sentaram à mesa de jantar. Gilnur vem e serve a comida. Quando Orhun come a massa, ele olha para Hira e diz, boa sorte, que bom que você fez 2 bandejas. Quando Saadete ouve isso, olhe para o meu sobrinho, ele agradece as suas mãos muito hábeis. Então a Fifi deseja boa sorte a Hira. Naquela época, Eda foi para a propriedade de Orhun e estava procurando as imagens de Hira. Mas ele não consegue encontrá-lo e segue seu caminho até a mansão. Orhun, por outro lado, suspeita de Saadete e seus olhos estão constantemente sobre ela. No final, ele não aguentou e porque seu irmão Saadete foi para a África? Ele diz, o acidente foi investigado? Narsa intervém e diz que não devemos falar sobre isso em um dia tão feliz. Mas eu entendo sua curiosidade por Saadete Orhun, isso é por causa de sua esposa. E eu não queria que ele fosse para lá, mas ele gosta muito dessas coisas, diz, se eu soubesse que ele teria um acidente, com certeza não mandaria. Ele então continua a explicar. Meu irmão era filantropo, então ele costumava ir lá. Depois que eles morreram, não me atrevi a ir lá, dizendo que se soubesse que Hira estava viva, com certeza iria lá e começa a chorar. Em seguida, ele enxuga as lágrimas de Hira e diz que não deixarei ninguém, inclusive eu, incomodá-lo. Nesse momento, o telefone de Orhun toca e Eda chega à mansão quando se levanta da mesa para falar ao telefone. Eda fica muito surpreso ao ver Saadete. Quando eles vêm para a sala para tomar café, Eda diz a Perihan, olha quem é o sobrinho do suricato. Mais tarde, ele sucumbiu à sua ganância e disse que sentimos pena daquele escravo, e Orhun teve pena dele e se casou. Quando Orhun ouve isso, ele diz que tínhamos certeza de nosso casamento, não há necessidade de esperar quando ele encontrar a pessoa certa. Quando é mencionado que casamentos repentinos têm um efeito de terremoto nas pessoas em Saadete, Eda desiste e vai para seu quarto e Perihan a segue. Ao saber que a Fifi quer um neto para Eda, Perihan fica louca. Hira e sua tia saem para o jardim, Saadete percebe que Eda está lidando com Hira e diz que você está feliz aqui, parece que ela está lidando com você. Hira também diz que estava certa quando disseram que estou muito feliz aqui com boas intenções. Depois, Hira e Saadete se abraçam. Orhun os observa da janela. Então Orhun vai para seu quarto. Ele diz ao telefone para continuar pesquisando Saadete Hanin com seu homem. Quando desliga, vê que Hira está na porta. Quando Orhun viu Hira, ele disse que não o ouvi chegar. Hira diz que na verdade bati na porta, mas você não ouviu. Ele diz que veio dizer que viemos do jardim e quer ir embora. Orhun diz espere um segundo. Ele diz que eu não queria aborrecê-la enquanto fazia perguntas para sua tia no jantar com sua família.
Hira diz que também não estou triste. Então Orhun diz: se eu te chatear, me diga. Hira fica muito surpresa e sai da sala depois de balançar a cabeça. Naquela época, Eda e Perihan também se envolveram. Eda quer sair da sala dizendo a Perihan que contarei a Afif que Hira é o assassino. Perihan dá um tapa nele para vir até ele. Quando Eda leva um tapa da mãe, ela se senta no chão e começa a chorar. Enquanto está sentado em seu quarto, Orhun liga para o homem novamente e diz que não há problema positivo na última pesquisa que fizemos com Saadet. Se não houver problema com você, encerrarei a pesquisa. Orhun diz, fim, e desliga. Nesse momento, quando ele estava prestes a se sentar, a pulseira que Hira fez se quebrou e caiu no chão. Orhun olha longamente para a pulseira quebrada. Então ele chama Hira para seu quarto. Quando Hira chega até ele, ele pergunta se está tudo bem. Hira diz que está tudo bem e não quero que o tempo passe enquanto minha tia está comigo. Orhun se aproxima de Hira e diz que preciso te contar uma coisa. Vamos ver se Orhun vai contar toda a verdade desta vez. Kenan e Meryem ficaram muito impressionados com a música de amor tocando no carro e, quando estavam prestes a fechar, suas mãos se encontraram. Meryem e Kenan vão até a casa do homem que procuram. Juntos, eles batem na porta. Um homem sai. Kenan pergunta como o homem do apartamento está contra o homem. Kenan e Meryem procuram informações sobre Ruuk Bey na vizinhança. Mas todos na vizinhança dizem unanimemente que Ruuk Bey está perdendo a cabeça ultimamente. Depois, Feriha liga para Meryem e diz que Nefis não está comendo sua comida. Em seguida, Kenan pega o telefone e manda ele comer sua comida. Kenan e Meryem continuam andando pela vizinhança. Kenan ainda não acredita que Ruuk Bey tenha problemas mentais. No momento em que eles estão entrando no carro e indo embora, uma mulher abre caminho. A mulher diz a Kenan, você é advogado, perguntando sobre Ruuk Bey. Esta mulher, Ruuk Bey, estava em seu juízo perfeito. Seus sobrinhos deram dinheiro para toda a aldeia porque ele não estava em seu juízo perfeito. Kenan percebeu que estava certo em suas suspeitas. A mulher diz a Kenan e Meryem que este era o jornal do falecido. Ao olhar para eles, Meryem vê que todos os quebra-cabeças dos jornais foram resolvidos. Kenan e Meryem percebem com esses quebra-cabeças que a saúde mental de Ruuk está boa. Em seguida, a mulher traz as coisas que os sobrinhos de Ruuk Bey jogaram no lixo. Também há evidências importantes aqui. A mulher traz chá para Kenan e Meryem e eles dizem que fica bem neles. Mais tarde, quando Kenan e Meryem saem de casa, a mulher coloca algo para ela. Ao entregá-lo a Meryem, este homem diz para você me dizer que está queimado. Pensando nisso, Meryem vai até Kenan. Quando Kenan vê que Meryem está distraído, ele diz o que você está esperando, entre no carro. Você espera que eu peça desculpas a Kenan depois de um tempo, Meryem diz, escute, então me arrependo de ter vindo para a vizinhança e começado a trabalhar com você. Como você sabe, Meryem é uma pessoa chata, e Kenan diz, em resposta, lamento ter perguntado essas coisas a você. Para mais vídeos, não se esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho de notificação, curtir e comentar o vídeo. Até mais!